Como identificar altas habilidades ou a superdotação? É muito importante iniciarmos pensando que superdotação ou altas habilidades não é aquela criança ou aquele adulto que sabe fazer tudo, ótimas notas e por aí vai. Muito pelo contrário. As altas habilidades podem ser em uma questão motora, em uma questão de liderança, em questões artísticas. E aí a gente já olha para esse lado, às vezes, aquele preconceito que temos de mas tem superdotação, altas habilidades e não sabe fazer uma conta e não sabe tirar 10 em todas as provas. E aí eu falo para vocês, é isso mesmo. Saber que tem altas habilidades ou superdotação não significa que está tirando boas notas ou que é bom em tudo, mas significa que tem um desempenho acima da média em uma ou mais de uma área. Em crianças, a gente pode ver uma facilidade de aprendizagem ou até perguntas muito complexas para a idade daquela criança. Já no adulto, principalmente quando a janela do aprendizado fecha, temos mais dificuldade de aprender certas coisas quando adultos. Os adultos que têm altas habilidades ou superdotação, eles já têm uma facilidade para aprender. Mas isso também não significa que ele vai ser bom em tudo, tá? Grava isso, por favor. Então, como identificar? É observar esses sinais. Onde é que ele se desenvolve melhor? Onde é que a gente observa que tem um desempenho acima da média do que outras pessoas da mesma idade? E vamos pensar o seguinte, altas habilidades é uma coisa e superdotação é outra. Altas habilidades é aquela pessoa que tem bom desempenho acima da média em uma ou mais áreas da vida. Já superdotação é a pessoa que tem um QI elevado, acima de 130, tá? Toda pessoa superdotada tem altas habilidades. Mas nem todas as pessoas com altas habilidades é superdotada, entendeu? É mais ou menos isso aí. Ou seja, a pessoa pode ter um ótimo desempenho em várias áreas, que é altas habilidades, mas pode ser que não seja superdotada. Conseguiu compreender? Muito bem. Vou dar um exemplo sucinto, principalmente nessa observação que eu falei agora para vocês. O Whindersson Nunes, ele tem tanto altas habilidades como é superdotação. O maior prejuízo das pessoas que têm ou altas habilidades ou superdotação ou os dois é que muitas vezes ela pode ser incompreendida e muitas vezes se sentir incompreendida. As questões emocionais das pessoas com esse diagnóstico são muito mais exacerbadas. E aí a gente vai pegar esse mesmo exemplo e vamos pensar o seguinte: quantos outros diagnósticos ele teve antes de chegar no diagnóstico de superdotação e altas habilidades? Muitos, né? E imagine também quantas vezes ele foi internado, quantas vezes ele teve picos, depressivos. E aí a gente entende que as maiores consequências e os maiores riscos dessas pessoas, seja com altas habilidades ou com superdotação, é o sofrimento emocional. O cérebro dessas pessoas vai funcionar de uma forma muito mais acelerada, seja para uma ou mais de uma área da vida. E com isso, o sofrimento e frustração, ele vai vir também na mesma intensidade. E lembrar também que não existe diferença do diagnóstico, seja de criança ou de adulto. Apenas a janela de aprendizagem vai estar ora aberta, ora fechada, na questão da idade. Ou seja, quando criança recebe o diagnóstico, podemos aproveitar muito mais esse diagnóstico para encontrar estratégias e encontrar um bem-estar para aquele paciente. Já no adulto, ele vai passar uma jornada, hora de sofrimento, hora de autoconhecimento, e quando chega o diagnóstico correto, ele pode estar esgotado fisicamente e mentalmente de todo o processo que ele teve até chegar naquele ponto. E lembre-se, essa semana é a semana perfeita para você começar a cuidar de você e de quem você ama.